Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária. Hoje então para fazermos uma espécie de arremate, né, do primeiro ato, da mesma forma uma preparação já para o segundo ato, que nós analisaremos com detalhes na aula ao vivo de sexta-feira. Então para tal, eu separei esse trecho aqui do primeiro estásimo do livro, né, que está lá na página 60 e na página 61, lá da edição da Cultrix, né, Clássicos Cultrix, que é essa com a qual nós temos trabalhado já desde os primeiros dias deste módulo 1. Então, o plano de hoje, pessoal, é que nós façamos, a partir do coro, dessa figura, né, do coro dentro da peça, dentro da tragédia do Sófocles, um arrazoado daquilo que nós já vimos e daquilo que nós veremos no ato segundo. Tudo bem? Então, vejam bem, pessoal, esclarecendo já de cara, né, estásimo significa ode cantada pelo coro entre os dois atos, ou seja, nós vimos lá que o coro é a parte lírica da peça, né? Ou seja, tudo aquilo que se parece muito com uma espécie de grito trágico e ao mesmo tempo lírico desta figura interessantíssima que é o coro, nós temos neste momento aqui. Já tivemos isso na entrada da peça e agora temos neste momento aqui intermediário, né, entre o primeiro episódio ou o primeiro ato e este segundo ato que nós veremos já na sexta-feira. Ok? E aí nós temos então a primeira figura aqui, né, desse corifeu, aqui na estrofe primeira, em que nós temos uma espécie, tanto nessa primeira estrofe quanto na antístrofe, né, que é digamos assim, a resposta da primeira estrofe, nós temos o mesmo tema aqui, que é o elemento da justiça do céu. E a gente vai ver que esse é um dos grandes assuntos que serão abordados já neste segundo ato e na peça inteira, que isso eu disse na aula ao vivo, né? Toda tragédia, se eu não disse, estou dizendo agora, né? Toda tragédia trata de algum tipo de assunto político, ou seja, algum assunto que se desenvolve na polis, algum tipo de impasse. A palavra impasse no grego fica aporia, que é quando você não consegue ir mais para frente. A negação, e o poros, aqui, que significa pés, ou seja, não dá para caminhar mais. Por isso que é impasse a palavra latina para isso. É quando você tem algum tipo de imbróglio que para nenhum dos lados você consegue ir mais. Isso se chama aporia ou impasse. Nós temos vários impasses nas tragédias e normalmente o aspecto trágico reside justamente em algum tipo de impasse em que uma pessoa honrada que está tentando fazer o que é certo não consegue mais ir para frente. Tá? Essas limitações, esses impasses, são apresentados já na figura do coro, como nós veremos agora. Diz então essa estrofe primeira. Quem é esse que a rocha profética de Delfos, lá o oráculo de Delfos, né, acusa de trazer suas mãos ensanguentadas num crime inominável entre os inomináveis? Vejam bem, eu disse lá que o coro representa como se fosse a palavra do senso comum, né, o que os populares diriam como inferência já nesse momento, né, com o finalizar do ato primeiro e agora a entrada do ato segundo. Então aqui, num primeiro momento, eles não estão acreditando. Por Zeus, né, o que está acontecendo aqui, que crime horrendo isso e tal. Que não tarde a fugir movendo pés mais rápidos que as parelheiras dos furacões, porque o filho de Zeus, Apolo, contra ele investe armado de coriscos e de chamas, igualmente as Eríneas. Eríneas são conhecidas entre os romanos como fúrias. Elas são uma espécie de representação da consciência humana. Por quê? Porque as Eríneas, ou as fúrias, elas ficam no Hades, né, no outro mundo que não este, né, é impreciso você dizer inferno, né, no caso. Então, por isso que eu estou tentando medir as palavras. Mas as eríneas ou as fúrias, elas ficam gritando os pecados, digamos assim, das pessoas, as intransigências, aquilo que as pessoas fizeram de errado nesta vida aqui. Então, elas são uma espécie de representação da consciência atormentada, e isso pode ser experimentado aqui já nesta vida, né? Não é preciso você morrer para entender o que são as eríneas. Então, assim como Apolo, as eríneas estão atrás deste criminoso, que não falham, partem terríveis no seu encalço. A resposta, vejam bem que está se tratando da justiça do céu, né? Falou-se aqui
em Zeus, falou-se em Apolo, falou-se nas Eríneas. A resposta: lampejou a momentos nas neves do Parnaso, ou Parnaso, né? Parnasianismo vem de Parnaso. O Monte Parnaso é o monte onde reside Apolo. Né? A palavra de ordem a todos que rastejem o réu misterioso. Como um touro barbatão, vagueia na mata bruta pelas grotas e penedos são rochas, buscando em suas míseras andanças a miserável solidão. E continua lá na página seguinte. Para frustrar o oráculo do umbigo deste mundo, mas ele sempre vivo voeja em seu redor. Umbigo deste mundo porque o oráculo de Delfos se chama Ómfalos, que a tradução literal é umbigo do mundo. A história que envolve o Ómfalos, eu sugiro que vocês procurem, né, dentro da mitologia grega, é uma história longa que envolve uma grande Piton, né, ou Piton, aquela serpente, e por isso as pitonisas e tal. Eu sugiro que vocês pesquisem, que aí vocês fixam mais essa história, e eu também não invisto tanto tempo nesta explicação. Então, se as duas primeiras partes do coro tratam da justiça do céu, né, da justiça transcendental, as outras duas estrofes agora começam a relativizar, e esse é um tema bem importante do segundo ato, a figura do Tiresias, que é uma espécie de representante do transcendente aqui. O profeta sempre tem essa função de prenunciar ou anunciar, como arauto, né, do outro mundo, aqui neste mundo, algum tipo de realidade que ainda não ocorreu, mas que ocorrerá necessariamente. Tiresias, então, no diálogo fantástico com o Édipo, que nós acompanhamos lá na aula ao vivo, tratou justamente de colocar na cara do Édipo a verdade dos fatos, né, e o Édipo não reagiu muito bem a isso. O público, nesse momento, representado aqui pelo coro, reage também de maneira muito hesitante, uma vez que a figura do Édipo inspira algum tipo de honra, algum tipo de nobreza e, sobretudo, algum heroísmo, uma vez que esse sujeito salvou o povo de Tebas da esfinge, né, como se conhece lá pelo mito. Então vamos acompanhar aqui as duas falas do coro, encerrando este estásimo aqui. O hábil adivinho, está se falando evidentemente do Tiresias, não há dúvida, lançou-me numa atroz perplexidade. Não creio nem descreio. É importante isso, né? Quem está julgando e deve julgar a sério e com justiça, num primeiro momento não pode nem crer e nem descrer, ou seja, deve haver uma suspensão do juízo, em busca, então, de elementos mais ou menos palpáveis que possam justificar uma decisão justa. Notem bem que esse é um problema, né? Que é o problema da justiça, o problema do direito, até que ponto é possível penalizar ou, sobretudo, avaliar um crime com justiça. Não sei o que dizer. Voejando ao sabor de meus temores, não vejo nada adiante, não vejo nada atrás. Entre a prole de Lábtaco, ou seja, os tebanos, né, e a de Pólibo, o povo de Corinto, que é o rei Pólibo, né, que rixas poderiam existir? Nunca ouvi no passado nem agora, de testemunha fidedigna, nada que me arremesse de encontro ao sólido renome de Édipo. Ao sólido renome de Édipo. Qual paladino dos Labdácidas, vingando um assassínio misterioso. Sendo assim, pessoal, a gente tem já aqui, isso vai ser reforçado na antístrofe aqui, né, na última estrofe dessa intervenção do coro, este renome do Édipo, ou seja, essa figura honrada e acima de qualquer suspeita até esse momento aqui. Então, a gente está vendo aqui, eu coloquei do ladinho aqui, um impasse entre a religião e o Estado, ou seja, as leis do céu e as leis dos homens, que é um problema, sobretudo, da Antígona, uma outra tragédia do Sófocles. Antígona é a filha uma das filhas, né, do Édipo. Zeus, é verdade, e Apolo, em sua clarividência, conhecem o destino dos mortais. É sempre o problema do conhecimento. Mas, dentre os homens, um adivinho que traz em si mais do que eu, olha aqui, né, está se falando do Tiresias aqui, relativizando justamente a autoridade dele, até que ponto um ser humano, um mortal, ele diz aqui, né, o Corifeu, aceitar que Zeus e que Apolo
possuem uma clarividência, não se fala em onisciência, mas uma clarividência, ok, é uma divindade, é um transcendente. Mas um ser como eu, um mortal como eu, que se prove, nada. Pode uma inteligência exceder uma outra, mas eu, antes de ver confirmada a denúncia, jamais apoiaria acusadores de Édipo. Jamais apoiaria acusadores de Édipo. Não pairam dúvidas sobre este fato. Quando atacou a lígera donzela, Esfinge, né, ele provou ser sábio e amigo da cidade. Ou seja, um sujeito sob qualquer, acima, né, de qualquer suspeita. Por isso, meu coração jamais lhe imputará crime nenhum. Ou seja, se o coro representa a fala do senso comum, uma inferência do povo, o povo, nesse momento, por um lado, invocou as divindades, nas primeiras estrofes, a justiça do céu, e depois aqui começa a trabalhar em cima deste impasse que será muito tratado no ato segundo, que é o impasse entre as leis do céu, o valor da justiça divina e a justiça dos homens, a figura do Estado e como aplicar leis, como inferir justiça em casos complicados. Tudo isso, então, pessoal, nós teremos na aula ao vivo, Édipo, Jocasta e Creonte dialogando assim, com muita verdade e, sobretudo, buscando conhecer os fatos. Nós vamos ver, então, uma Jocasta extremamente insolente com relação às divindades, Édipo não muito diferente. E nós veremos um Creonte se defendendo também das acusações de Édipo. Tudo isso, então, na aula ao vivo. Tragam todas as questões, aquilo que vocês acharem interessante. E não se esqueçam do fórum avaliativo que eu abri esta semana, ok? Um abração para vocês e até logo.